é a importância, ou melhor, qual que é o quanto é ruim o estresse no exame? Hoje a gente vai estar falando, então, dos exames laboratoriais, né? Sim. Por incrível que pareça, Aníbal, o estresse, ele causa uma série de alterações extremamente significativas nos exames. Então, existe no hemograma, por exemplo, um leucograma de estresse. Esse leucograma de estresse, ele altera o resultado desse exame, então, altera de uma forma rápida as células sanguíneas, por conta do estresse. Então, acho que todo mundo já ouviu falar do hormônio de estresse, né? Que é o cortisol, que quando a gente está muito estressado, irritado, esse hormônio está muito alto e ele desencadeia uma série de reações. Então, por exemplo, imagina comigo, um paciente que chega lá com medo, ele libera um tipo de hormônio. Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. Se for para os exames cardiológicos, que a gente vai falar semana que vem, é péssimo, porque aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco, então já atrapalha a avaliação. O eletro, a pressão arterial, essa aferição já não vai ser real, porque o paciente já chegou muito agitado, chegou com medo, né, muito ansioso. Nos exames de sangue, a gente tem dois quadros assim, bem importantes. Então, são essas alterações das células, que acontecem de forma rápida. E outro é um problema bem complicado para a gente coletar o exame de sangue, porque quando o paciente chega com medo ou estressado, o que acontece? O vaso sanguíneo ele tem um calibre, né? Um calibre normal. Quando a gente está com medo, quando a gente está estressado, o corpo entende como se você estivesse se preparando para uma fuga, né? E aí, o que ele faz? Ele faz uma vasoconstrição. O que é isso? O vaso sanguíneo ele fica fininho para aumentar o fluxo sanguíneo e é direcionado para a musculatura, para que você consiga ter energia, vamos dizer assim, para fuga, né? Isso acontece com o animal. Então, o vaso sanguíneo, ele modifica, ele fica fininho. O que acontece para a gente? Fica muito complicado conseguir coletar. Porque muitas vezes a gente vai colocar a agulhinha ali naquele vaso e ele está tão fininho que a gente não consegue trazer sangue. Então, isso também pode gerar mais muito. estresse para o animal ainda. Muito mais, para o tutor, para o animal, né? Então, isso é bem complicado para a gente, ainda mais se for um animal pequenininho, né? Porque imagina, o calibre já é pequeno. E ainda fazendo a vasoconstrição, estando estressado, ele vai ficar menor ainda. Por isso que muitas vezes a gente tem uma dificuldade maior com coleta quando acontece isso, quando o paciente está assim, num nível de estresse muito alto, né? Então, por isso que a gente faz essa parte de atendimento humanizado lá no laboratório, justamente para a gente evitar esse tipo de situação que leva o paciente a essa alteração ou vascular ou então nas células sanguíneas mesmo, no resultado do exame, né?